Obrigada. Tade, gente, tudo bem? Ah, começou as gafas. Você está me ouvindo? Estou Ai, ouvindo. ótimo. Então, Tade, obrigada, Ângela, por estar aqui presente, por estar Imagina. aqui com a Prazer. gente, contribuir aí com os conteúdos, com os seus saberes para as nossas trocas. Acho que ainda não chegou ninguém, mas o povo, eu estou sabendo que o povo vai chegando, o assunto é Ai, que extremamente ótimo. importante, e aí a gente vai dialogando, vai trocando. É, É uma bacana. Angela, como é que você está? Como é que estão as coisas? A gente dá essa apresentaçãozinha, fala aí dos panoramas, de como está o cenário um pouco antes de entrar no conteúdo. E como é que estão as coisas por aí? Você está por onde? Eu estou aqui num bairro que eu nasci, praticamente fui criada, que é o Jardim Nakamura, aqui no Alto do Riviera. Aqui estamos bem cuidados. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar de casa, né? Então, estou conseguindo manter a minha família toda aqui bem guardadinha nesse momento de pandemia. Eu digo que é privilégio porque nem todos podem ficar em casa, então a gente acaba, nesse momento, descobrindo quão privilegiado nós somos, né? Por poder ficar em casa guardado, resguardar a família e tal. E por aqui estamos bem. O bairro eu tenho percebido que também está bem, as pessoas estão se cuidando de um modo geral. Eu até fiquei meio preocupada no começo e falei, gente, o pessoal não vai respeitar, mas tem respeitado sim. Nos lugares quando eu vou, o pessoal está de máscara, o pessoal está realmente se precavendo, né? Porque essa pandemia não é brincadeira e o bom é que, pelo menos por aqui, o pessoal está levando a sério. Ótimo. Isso é bom, isso é É bom. ótimo. E o que você fala realmente é um privilégio a gente poder trabalhar em casa, ter acesso, né, ter condições de equipamento, internet, Uhum. todo mundo tem, muita gente está indo para as ruas, e muita gente também que podia ficar em casa também está batendo perna, viu? Tem bastante, acho que agora, essa última semana, eu tenho observado, eu sou a Lânia, sou da Macambira Sociocultural, e compõe a equipe do Empreende Aí, mas a gente está fazendo algumas ações de doações de cestas e de materiais, né, necessários Uhum. aí para enfrentar essa pandemia, e a galera ainda falta muito, viu? Realmente falta bastante ainda para a galera entender a gravidade da situação, com o uso de máscara, com a não aglomeração, né? Principalmente a galera É bem jovem. desafiador. Tipo, não é comigo, tem uma brincadeira é o cata-velho e comigo não pega, e a molecada tá se contaminando. Então, acho que é sempre importante a gente dizer da necessidade da máscara, do distanciamento social e, se possível, fique em casa, do isolamento mesmo, para a gente poder controlar essa pandemia que tá pegando, tá grave a É, história. e acaba que, né, é tão preocupante essa situação, porque além de pegar, nós sabemos exatamente quem são aqueles que vão sofrer com a pandemia, né? Porque se você pensar numa pessoa de classe média alta, ela está com a pandemia, ela vai ser tratada onde? Ela vai para o Sírio-Libanês, ela vai para um hospital de ponta, né? E nós não, nós vamos nos abarrotar aqui nos hospitais públicos e a gente Oi, sabe que já não era bom o atendimento, e é lógico, né? Em se tratando de SUS, a gente precisa até entender que dentro do possível, até que eles estão focados e tal, mas a gente vai sofrer. Ontem eu conversei com um jovem aqui perto e ele, até então, ele estava meio cético, eu acho, né? Ele trabalhou muito tempo com motoristas e cobradores de ônibus e tal, e ele estava super animado, eu tinha ido até uns dias andar de bike e tal. Mas ontem ele falou uma frase que ele acho que caiu algumas fichas, porque alguns amigos muito próximos a ele, eles estão infectados, estão internados, e aí ele falou, melhor eu ficar em casa, melhor ficar guardado, porque esse negócio aí é sério. Acho que é essa consciência que o jovem, lógico, com toda a sua energia de sair, de conversar, de querer o mundo, ele tem que ter mesmo, mas esse não é o momento, esse é o momento de se cuidar e cuidar dos seus familiares, né? Porque Deus, é.
Você tem criança em casa, você tem idosos em casa, e às vezes a gente fala assim, não, mas é só idoso? Não. Se a gente está falando de imunidade, e numa situação onde a periferia como um todo não tem uma alimentação balanceada, onde a imunidade já normalmente já é mais baixa, a probabilidade de contágio é muito grande. Então, a gente precisa se cuidar, ficar em casa, só saia se realmente for necessário, põe a máscara, lave as mãos, anda com álcool em gel e, pelo amor de Deus, se cuida, porque se você não se cuidar, talvez você não tenha uma segunda chance, porque a gente está falando de vidas, né? Então, a gente só tem uma chance. Então, vamos aproveitá-la. Cuidar de si significa cuidar do outro, né? Isso mesmo. É isso mesmo. E eu acredito que esse cenário, né, que a gente está aqui falando, né, periférico, de pandemia, de entendimento e desentendimentos do que está acontecendo, alguns, né, já tomaram os seus choques primeiro, e acho que os primeiros a tomarem foram os nano, micro e pequenos empreendedores periféricos, né? A galera que empreende já sentiu na pele de primeira o que está acontecendo, que cenário é esse, as impossibilidades, as dificuldades, e acho que aí entra o que a gente veio hoje aqui falar, né? Esse bate-papo aqui, que eu considero, e quero convidar você, Ângela, e todo mundo que aparecer por aqui para um bate-papo, da gente realmente falar aí de como é que o empreendedor pode negociar suas dívidas, né? Seja suas dívidas do banco, com aluguel, com colaboradores, fornecedores e credores, mas para isso eu quero pedir para que você se apresente, né? Você já falou aí de onde você está, falou das suas percepções desse cenário, mas conta aí, Ângela, o que você apronta por aí? Bom, eu sou advogada, é minha segunda formação, a minha primeira formação é administração de empresas, então eu atuei muitos anos na área de negócios, né, gerenciando negócios, mas sempre sonhei em ser advogada, então resolvi fazer isso e agora eu juntei as duas profissões para poder ajudar o empreendedor. Então, hoje, o que eu gosto de fazer, o que eu sou apaixonada em fazer e aquilo que eu me especializei é para fazer o atendimento a empreendedores aqui de pequeno, médio porte, é justamente para ir direto naquele empreendedor que talvez não tenha condição de contratar um grande escritório, né? O que acontece, a gente percebe desde sempre que a gente começa a empreender muitas vezes, acho que 80%, talvez 90% das vezes que o empreendedor periférico ele começa a empreender é por necessidade, então existe aí um estudo do Sebrae que demonstra isso, e por conta dessa necessidade, ele acaba atropelando algumas questões jurídicas, ele acaba deixando algumas coisas para trás. E por conta disso, quando acontece um imprevisto como esse, quando acontece uma situação de pandemia, quando acontece uma emergência, ele fica numa situação de total vulnerabilidade, né? Por quê? Porque ele tem contratos que não foram bem elaborados, ele tem empréstimos que de repente ele fez na correria ali do dia a dia, ele tem aluguéis que não foram bem negociados e ele acabou aceitando as condições do locador, ele tem colaboradores que ele vai colocando para dentro do seu negócio porque ele precisa de alguém para trabalhar para ele, mas nem sempre ele olha as questões de CLT, muitos estão na informalidade, acaba se vendo numa situação de total desespero. Por exemplo, nesse momento, 85%, 86% dos empreendedores não têm capital de giro. Tem pessoas que sabem o que é, mas não conseguem fazer esse capital de giro, não tem fundo de reserva. Tem gente que só vai fazendo, Ângela, aqui várias coisas durante a minha vida. Eu faço bolo, vendo bem bolo, abri a minha lojinha de bolos, e agora você está me falando que eu tenho que ter capital de giro, agora você está me falando que eu tenho que ter um contrato, agora você tem que falar que eu tenho que ter dinheiro guardado para uma emergência. Quer dizer, essa é a realidade dos nossos empreendedores aqui na periferia. A gente sabe que não é porque quer, porque lógico que todo mundo quer estar organizado, todo mundo quer estar com a sua empresa funcionando bem, mas é porque foi o que foi dando para fazer. Então, foi dando, fui fazendo, fui melhorando. Alguns conseguiram um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a gente sabe que hoje em dia essa questão de negociar e de estar minimamente organizado aqui é um desafio para o empreendedor periférico.
Ótimo, Ângela, você trouxe um panorama muito concreto, né, real, de quem está aí quem tá aí na quebrada e que É, tendo muitas dificuldades mesmo, encontrando algumas dificuldades para poder ser esse empreendedor pleno, fluido, que possa realizar os seus fazeres, encontrar suas dificuldades, mas poder também ultrapassar esses obstáculos. E acho que são espaços como esse que a gente está proporcionando aqui, essa conversa, esse bate-papo. E aí eu também quero dizer que, e vou falar isso algumas vezes aqui durante, então, esse espaço é o espaço do TEI Online, o TEIA é um cowork, um espaço colaborativo, são 5, é uma política pública municipal, coordenada pela ADESAMP, a gente teve a Jéssica aqui fazendo a abertura, são 5 TEIAs no município de São Paulo, Centro, Taipas, Parelheiros, Santo Amaro e Tiradentes, sendo esses 2 últimos administrados, geridos pelo Empreendiari, da qual eu faço parte, componho aí o time. Então, são espaços como esse que, por conta da pandemia, tiveram que fechar e a gente está aí adaptando esses fazeres online. Então, gente, quem está por aqui, quem está chegando, chama a galera, sabe? Compartilhe o link, porque o bicho vai pegar por aqui, viu? A Ângela é repertório, e o repertório de base, o repertório de pé no chão, de terra. Então é bacana quem vier perguntar. Podem perguntar, que a bicha tá afiada. Está afiada para espero. trazer esse panorama e falar desse contexto de negociações, né? Que é tão importante para esse empreendedor. Vamos lá, Ângela, por onde você começaria aí priorizando as negociações desse empreendedor? O que eu acredito é que o empreendedor, primeiro, ele precisa entender o que ele tem que negociar, né? Então, eu começaria dizendo o seguinte: empreendedor, faça uma lista de tudo que você precisa negociar. Separe por prioridade. Então, o que é prioridade para você agora? É aluguel? É banco? O que é prioridade para você? Não, é o meu colaborador, eu não sei o que fazer com ele. Separe isso por prioridade. E a partir daí você comece a sua jornada de negociações. É importante o empreendedor saber que todos querem negociar, uns mais, outros menos. Todos os órgãos estão buscando essa negociação. A pandemia, ela alcançou todo mundo, né? Desde do pequeno ao gigante. É claro que quem sofre mais é o pequeno, porque é aquela história, né? Eu acho que foi o padre Fábio que começou falando, todo mundo estava falando que estava todo mundo na mesma tempestade, aí eu parei, pensei, né? E foi assim, parece que foi uma transmissão de pensamento. O padre Fábio falou assim: olha, a gente pode até estar na mesma tempestade, mas olha, de navio e tem gente que está de barquinho. E para o empreendedor que está ali na boia, que está, eu não sei por onde começar, o ideal é priorize primeiro você primeiro. Então, quais são as questões? Negociações bancárias, todas as outras negociações, elas podem esperar. Então, você precisa entender qual é a sua prioridade. Então, isso tem que estar claro. Outra situação é não se colocar numa situação onde você está... Opa, o celular tocando. Tá me vendo aí, Alânia? Tá me ouvindo? Não se colocar numa situação de embate, né? Às vezes você vai para negociar, você já vai naquela situação de agora vai, como se fosse para uma guerra. Não, se coloque na condição de mediador, de negociador. Veja todos os pontos fortes que você tem ali. Faça uma pesquisa antes. Se você vai negociar aluguel, dá uma olhadinha antes no que está acontecendo. Se vai negociar no banco, opa, peraí, tem bancos que estão fazendo determinadas coisas. Se prepare e vá com as melhores intenções. Vá de peito aberto no sentido de que você vá com boa fé, demonstrando aquilo que realmente você pode, está ao seu alcance. Não assuma nenhum risco que você não possa arcar com ele,
porque nós temos o nosso nome, né? Nós temos a nossa reputação, e você, enquanto empreendedor, é isso que você tem nesse momento. Então, você provavelmente foi um excelente fornecedor, foi um excelente credor durante muito tempo, então não faz sentido nenhum você ficar desesperado. Põe a cabeça no lugar, como diz aí no futebol, põe a bola no chão, olha para os lados e vai. E aí eu separei aqui alguns tópicos para a gente poder ir falando um pouquinho de como a gente pode negociar. O primeiro que eu deixei aqui foi o do aluguel. Então, você é um empreendedor que tem um aluguel. Esse aluguel ele pode ser um aluguel comercial ou um aluguel residencial, não tem problema. Você vai informar a pessoa, o seu locador, que você não tem condição de arcar com aquele aluguel daquela maneira. Então, você vai pensar assim, e você vai conversar, vai demonstrar sua boa-fé e aquilo que você pode fazer ou aquilo que você não pode fazer. Claro, se o seu negócio, você conseguiu migrar para o digital, se você está indo bem no seu negócio, não tem por que você falar para ele que você está indo mal. Você tem que ser o mais transparente possível. É o aluguel, eu estou com dificuldade na minha casa, eu estou com dificuldade no meu comércio, pega lá o seu contrato, espero que você tenha um contrato de locação, se não tiver um contrato de locação, procura lá, fala com a pessoa que é responsável, com quem normalmente você conversa, e aí você vai demonstrar para ele algumas questões. Ele já sabe que a situação não está fácil para ninguém, muitas imobiliárias, administradoras, elas estão se flexibilizando em relação a isso, justamente porque ela já sabe que isso está acontecendo, e aí você vai e fale para ela honestamente, eu preciso de uma redução, eu preciso renegociar os valores, eu não faça dívida. Não adianta você chegar para ele e falar, eu vou te pagar quando puder, não postergue essa dívida. O ideal é pedir uma redução no valor do imóvel que você tem um desejo. Por quê? Porque você vai fazer conta para frente, e se essa pandemia durar um pouco mais do que você está imaginando? E aí? A gente tem alguns princípios dentro do nosso legislativo que permitem esse tipo de negociação. A gente está diante de um caso que é um caso fortuito, a gente está diante de um caso que preenche requisitos dentro do Código Civil que permite que você faça essa negociação de maneira equilibrada e tranquila ali com o proprietário do imóvel. Não deu certo, Ângela. Eu fiz essa tentativa, eu conversei com o responsável, eu fui até lá, eu falei com ele, falei, olha, aqui eu gostaria muito de reduzir, não deu certo. Aí a gente vai acionar o judiciário, porque esta condição, ela existe, né? Existe uma teoria que é a teoria da imprevisão. Essa teoria ela é aplicada dentro do Código Civil e ela é totalmente possível nessa situação. Todos os requisitos são preenchidos para essa situação. Existe até agora, acabou de sair uma decisão de um juiz aqui de São Paulo que ele reduziu o aluguel para 30% do valor do aluguel do restaurante. Então, foi ajuizada uma ação judicial, essa ação judicial, ela foi solicitada essa emergência, né, da ação judicial, e aí o juiz deu um parecer favorável, onde o locador acabou pagando só 30% do valor. Quer dizer, todo mundo sabe que é possível fazer negociação. Claro, se você não precisar mexer no judiciário, muito melhor. Se você não precisar, por quê? Porque você tem um custo adicional, porque você vai precisar de um advogado para fazer tudo isso para você. Mas, caso você não consiga, tem aí alguns órgãos, a OAB, ela se prontifica, tem alguns advogados que têm se prontificado a ajudar o empreendedor, porque realmente é uma situação que foge do controle, foge ali da normalidade, né? E uma pessoa que tem o seu imóvel, o lugar onde ela exerce o seu trabalho, e ela não tem condição de arcar, e não é só ela, por exemplo, a gente tem casos de shoppings, a gente tem casos dos grandes que também não estão conseguindo, fadado, é evidente que o magistrado ele vai entender e vai te dar a condição para que você possa arcar com essa despesa. Uhum. Ângela, deixa eu te perguntar uma coisa. No caso do aluguel, a gente está falando aqui. Tá fora? Tô falando? Tá me escutando? Tá legal? Não? Não estou te ouvindo. Ah, meu Deus.
Oi? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá Não, ouvindo? Ai, tá. vou tentar aqui. Oi? Ai, meu Deus! Será que eu vou ter que sair? Foi? Ah, o Luiz está dizendo que tá ouvindo. Não. Manda no WhatsApp a pergunta. Eu tô te ouvindo. O que a gente pode fazer? Ajuda técnica. A Ângela não está me ouvindo. Pode seguir, estamos ouvindo as duas. Bem, mas a Ângela não está me ouvindo. Então, aqui. Ai, meu pai, pera aí, bora lá. Ah, ela saiu. Foi? E tá voltando. Oi? Eu desconectei o meu para ver se agora foi. Oi? Foi? Ângela, foi? Oi, Ângela, Ah. foi? Tá me ouvindo? Pergunta se as pessoas que estão nos vendo, se elas Estão, estão nos ouvindo. Estão? estão, É só eu que estão não estou te ouvindo ouvindo, nós? então. É! Escreve no WhatsApp e aí eu leio aqui e Vou a mandar, pergunta. vou mandar. Acho que mandei. Foi. Como fazer se a gente não tiver contrato? Né? Como fazer se não existir um contrato? Porque às vezes isso acontece, né, pessoal? A gente é, faz acordos, né, de boca e não tem, eu tenho alguma coisa escrita, mas não são contratos oficiais. Isso também vale para o não contrato? Todo contrato, como fazer se o contrato não existe? Existe uma É, forma contratual que chama-se contrato tácito. Então, nós, o nosso, todos nós contratamos coisas a todo tempo, tá? Então, de maneira tácita ou de maneira expressa. O contrato, quando ele não existe, então o que, que você vai fazer? Aí existe uma lei que ela fala sobre, que ela cobre essa questão de aluguéis, e essa lei ela vai determinar alguns pré-requisitos. Então, o que, que você vai fazer? Se você está num imóvel que não tem contrato nenhum, que você é um imóvel que você sempre foi lá e resolveu direto com o proprietário, você nunca assinou nada, você vai usar a mesma técnica, você vai usar primeiro o bom senso, vai falar com ele, vai chegar até ele dizendo que você está vendo a situação, essa situação ela é uma situação delicada, é delicada para todos, vai informá-lo aquilo que você pode pagar naquele momento, porque ele também, nesse momento, ele nem o proprietário ele não vai, por exemplo, conseguir entrar com uma ação de despejo, por exemplo, ele não vai conseguir isso de maneira tão simples, porque justamente nós estamos num período atípico. Então, o judiciário ele também entende essas questões. Ele entende também que, em razão desse período, todos os prazos eles vão funcionar de uma maneira um pouquinho diferente do habitual. Então, o que, que eu recomendo para aquele que, eu moro numa casa, mas eu não tenho contrato nenhum? Você vai fazer o mesmo caminho, você vai procurar o proprietário do imóvel, vai conversar, vai acordar com ele algo. Se ele provavelmente já está esperando isso, ele já está esperando uma contraproposta, ele já está esperando que você fale alguma coisa, e aí você combina com ele ali. Não deu certo? Não deu certo. Aí você vai procurar, aí você pode procurar aí tanto a OAB, que tem lá um atendimento, apesar de restrito, a OAB ela consegue ajudar algumas pessoas que vão buscá-las. Tem muitos advogados que fazem entrar na própria ouvidoria da OAB e escrever lá, olha, eu gostaria de ter o atendimento. A Defensoria Pública, você consegue também esse acesso para você poder se resguardar de uma possível ação de despejo, por exemplo. Mas o que vale é a negociação, e essa negociação olho no olho. Não tenha medo de negociar olho no olho, não tenha medo de ir até lá e falar, olha,
eu estou passando por essa situação, eu não estou me excusando de pagar, mas infelizmente eu não consigo fazer dessa maneira. Então vamos negociar? E aí a pessoa ela vai se posicionar se sim ou se não. Qual é o que de pior pode acontecer? Ela não querer fazer essa negociação com você. Só que o que acontece? Se você sair dessa casa, essa pessoa ela também não vai conseguir ocupar a casa dela. Por quê? Ela não vai conseguir, atualmente, colocar uma outra pessoa logo em seguida no imóvel. Então, o que ela vai preferir? Você acha que ela vai preferir negociar com você, que já está lá, que já paga, já é adimplente ao longo aí do seu histórico de moradia? Ou ela vai preferir colocar uma pessoa nesse momento, que é um momento delicado também, que ela não conhece, que ela não tem nenhuma relação? Então, é claro que ela vai preferir estar e permanecer com você lá. A mesma situação se dá. Então, se você sempre esteve lá, você teve o seu mercadinho lá, você teve a sua padaria, a sua lojinha de bolos, você teve seu salão de beleza lá, você sempre esteve lá, você sempre arcou com seus compromissos em dia. Por que ele não gostaria de manter você lá? Então, é aquela conversinha que a gente falou lá no começo. Vá com a intenção de negociar. Não com medo, ele vai me pôr para fora. Não entra em questões, detalhes. Não, vai com essa questão, vai preparado, já tenha uma proposta, de preferência, já mentalize alguma proposta que para você, você vai poder arcar com aquela proposta. Se você não tiver nenhuma proposta também, não invente, não fale a verdade. Olha, eu trabalhava por conta, os meus rendimentos caíram a zero, eu não tenho perspectiva do valor, quero saber o que a gente pode fazer nesse caso. É um caso concreto, pode fazer nesse caso. Você vai direto ao ponto. Não fique, mas depois... Não, vá como um bom negociador que todo empreendedor é, né? Porque, olha, ou pessoazinhas boas de negociar são os empreendedores. Ângela, deixa eu só falar com o pessoal aqui, tá? Quero agradecer a presença aí do pessoal que está aqui no chat, o Alex, né? Que a galera está dizendo que está ouvindo, achei ótimo isso. Então, o Israel, obrigada pela presença, o Alex. Oi, Josi, tudo bem, amada? Opa! Silvia Cibele, ótimo presença aí. Quero agradecer a presença do pessoal. O Rogério Pichotti, Priscila, o Alex, obrigada, gente, vocês indicaram. Ronaldo, está chegando aqui. Gente, eu e a Ângela está aqui. Isso, Ângela! Quero agradecer a presença do pessoal. Tem um delay, mas a gente está, gente. Priscila, o Alex, obrigada, gente, vocês indicaram. Ronaldo. Gente, eu e a Ângela está aqui. Olha lá. Gente, a Ângela trouxe muito importante a história da gente negociar, de falar, entrar em contato com esse parceiro, né? Olhar como parceiro esse quem está alugando o imóvel para a gente ter o nosso espaço e tal. E ela fala muito da história do olho no olho, de falar pessoalmente, só que eu também quero dizer que é bonito, mas a gente também trazer vídeo chamado, sabe? A gente não perder esse entendimento de que às vezes não é possível falar pessoalmente, mas não perder de vista a possibilidade de negociar. Acho que a gente trouxe aí várias coisas, uma possibilidade de negociação de aluguel. Qual a próxima dificuldade de negociação? Não perder de vista a possibilidade de negociar várias coisas. Qual a próxima dificuldade de negociação?
Bom, como eu não estou conseguindo ouvir a Alânia, mas a gente tem um scriptzinho aqui, então eu vou falar um pouquinho agora das negociações bancárias, tá? O que são essas negociações bancárias? Tudo aquilo que você tem negociado no sentido de empréstimos, aquilo que você tem negociado em relação a veículos, aquilo de imóveis, tudo aquilo que você tem nessa questão de banco mesmo, de negociação diária, de cheque especial, alguma coisa nesse sentido. Faça uma pesquisa antes, tá? A minha recomendação é que você faça uma pesquisa mesmo. Veja o que está sendo praticado no mercado. Logo no início da pandemia, o que os bancos fizeram? Os bancos abriram seus créditos e colocaram algumas medidas de negociação já pré-prontas dentro das suas plataformas. Então, o que você precisa fazer? Faça uma pesquisa de tudo o que está acontecendo nos bancos como um todo. Então, olha, eu tenho uma dívida que é uma dívida de empréstimo bancário que eu fiz, e esse empréstimo bancário, eu ainda tenho muitas parcelas ainda a serem quitadas. O que você vai fazer? Você pode fazer no Google, procurar ali quais são os bancos, qual é a metodologia que os bancos estão utilizando, faça uma lista de pelo menos 3 bancos, e aí arregace as mangas e vá negociar. Aí primeiro você entre no site do seu banco e verifique qual é a possibilidade. E ligue para o seu gerente, fale, mande e-mail, entre nas plataformas que o seu banco deixou disponível para você e faça algumas propostas, né? Eu sei que a maioria dos bancos, eles suspenderam no período de 3 meses os pagamentos, eles deram essa possibilidade do devedor de fazer isso um pouquinho mais para frente. Se você não estiver satisfeito, se 3 meses para você não é suficiente para você se reerguer, não seja tímido, sorria e vá. Fale, olha, eu não posso pagar em 3 meses, eu só posso pagar daqui 5 meses, o valor é tanto, o meu percentual de juros contratado inicialmente é um percentual mais alto, agora com a pandemia eu quero rever essa questão. Dê trabalho para o seu gerente para ele pensar na melhor alternativa para você. Caso ele não chegue a nenhuma alternativa e você conheça um outro banco que tem uma alternativa melhor, migre. Você pode fazer isso. Assim como você pode fazer com portabilidade de celular, você pode fazer portabilidade de dívida. É perfeitamente legal, existe normativa do Banco Central para isso. Você não é obrigado a estar num banco, mesmo que você esteja devedor, você não é obrigado a estar num banco que você não esteja satisfeito com a migre. Vá lá e fala, olha, seu Joãozinho do Banco Laranja, vocês estão cobrando muitos juros. Sabe lá, o seu amigo do Banquinho Azul? Então, eles estão cobrando menos juros. Estou indo embora para o Banquinho Azul. Vá, converse com o gerente, ele vai fazer essa portabilidade para você da dívida e você vai migrar com outros juros. Essa negociação e essa revisão você pode fazer a qualquer tempo, não só em tempo de pandemia, tá? Existem pessoas, por exemplo, que fazem créditos consignados a juros abusivos porque estão desesperados ali naquele momento. Existem pessoas que acabam comprando um veículo com um determinado banco, com um determinado juros, e depois as coisas vão mudando, e aí ele comprou um carro pelo valor de 3 carros. Todas essas dívidas, elas podem ser negociadas, sim. Todas podem, tá? Em relação aos cartões de crédito, cartão de crédito, a dívida, ela é com o banco que administra o cartão de crédito. Então, você tem um banco por trás. Então, você tem a bandeira X e ela tem um banco ali por trás. Funciona da mesma maneira. Você vai, tenta negociar, conversa, tenta permanecer lá, porque a gente sabe que, nesse momento, desgaste, a gente acaba gastando muita energia fazendo essas negociações em alguns momentos, né? Porque você liga, você fala com o robô, tem toda essa questão. Mas fique tranquilo, respira, negocie. Não deu certo? Existe um site que é muito interessante, eu uso por vezes com os meus clientes, e aí é só para pessoa física, tá? A pessoa jurídica ela não pode utilizar, que é o consumidor.gov. No consumidor.gov, eles têm uma parceria, né, com o Tribunal de Justiça,
e não só aqui em São Paulo, mas na maioria dos estados. E aqui de São Paulo, especialmente, você entra lá no consumidor.gov.br, depois eu disponibilizo com calma para a Alane, eu acho que já tinha no nosso material. Você entra lá, abre um chamado, fala do seu descontentamento, do que está acontecendo dentro do seu contrato. A empresa, ela vai entrar em contato com você através desse portal e ela vai conseguir te ajudar nesse sentido. Ótimo. A dívida, ela depende. Por exemplo, se você tem dívidas muito antigas, então você tem uma dívida que você quer quitar. E aí aí você pode entrar lá no site do Serasa, porque normalmente o Serasa também abre muitas negociações para você conseguir anteriores à pandemia, lá é um excelente lugar. Lá eles conseguem descontos de 50%, 60%, 70% por vezes. Eu já vi clientes meus com desconto de 90%. Por quê? Porque a empresa ela prefere receber um pouquinho do que não receber nada. Então, o que ela faz? Ela entra no Serasa e aí eles entram naqueles saldões de negociação e você consegue quitar. Se não tiver lá, sua dívida, por exemplo, você está devendo um cartão de crédito há 5 anos, por exemplo, liga para o seu cartão, liga, faça uma proposta. Faça uma proposta daquelas bem bacanas para você, pensando em você. Olha, por exemplo, numa dívida de R$1.000, estou devendo R$1.000 há 5 anos ou há 4 anos no cartão de crédito. Ligue lá para o cartão de crédito e fala, tenho R$100 para pagar. Você aceita? Espera. O máximo que ele vai responder para você é não, mas eu tenho um valor de R$200. Entende? Você demonstrou boa fé que você quis negociar, automaticamente você conseguiu iniciar ali uma tratativa onde o banco, o seu credor, ele entendeu que você tem possibilidade de atualizar ali aquele valor de alguma maneira, e nesse momento de crise eles estão realmente com as negociações ali funcionando a todo tempo. Então eu acho que vale a pena, sim, você negociar. Deixa eu falar aqui um pouco. Gente, eu e a Ângela, a gente não está conseguindo se comunicar, mas vocês estão conseguindo escutar a gente. Então, eu perguntei para a Ângela, estou mandando para ela por zap, e perguntei para ela como era essa história. Então, no caso, se nas negociações com o banco entravam os cartões de crédito, se essas negociações eram dívidas recentes ou dívidas já vencidas, e ela trouxe aí, mas a gente precisa da interação de vocês, né? Quais são as dúvidas? As dúvidas do aluguel com relação à locação, tá tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Manda aí para a gente. Dívidas de negociações com o banco, né? Ela trouxe várias aí. Eu sei que mas vamos trazer perguntas. Eu tentando trazer aqui algumas coisas para ela problematizar, mas vamos trazer a vida real aí, tá somos empreendedores e empreendedoras, estamos aí na luta do dia a dia. Quais são as dúvidas que vocês têm com relação a essas dívidas, né? O que são essas dívidas? Principalmente nesses 2 tópicos aí que que a gente passou, o aluguel com o banco, mas outros diversos, por onde é que vocês estão andando e querem esclarecer, querem tirar dúvidas aqui. Vamos lá. Ângela, muito obrigada. Quais são as dúvidas que vocês têm? Informações muito bacanas com relação, e depois a gente vai sim, me encaminha, se você já puder encaminhar, inclusive, esse link que você disse aí de negociação e de orientações institucionais, me manda para a gente poder disponibilizar no chat aí da live e a gente poder ir falando. Então, gente, deixa eu ver aqui, o Alex está por aí? Está todo mundo por aí ainda, gente? Vocês sumiram, fugiram? Aqui o Valdeci tem uma dúvida sobre protesto. Quais seriam os custos e impostos para resolver? O Valdeci Soares. Quer entrar aí, Ângela? Pode mandar ver. Vou fazer o seguinte, como eu não estou ouvindo, então eu vou seguir aqui, se tiver alguma pergunta, depois a gente volta, tá? Vamos falar agora dos nossos fornecedores. Então, eu sou empreendedor, eu tenho os meus fornecedores,
E os meus fornecedores, por exemplo, vamos num caso hipotético, eu tenho um bar. Nesse bar eu tenho lá os fornecedores das bebidas e eu tenho comida também, então eu tenho os fornecedores dos alimentos. O que eu devo fazer, porque eu não tenho condição de pagar agora esse fornecedor, e o que eu devo fazer neste caso? Não precisa se esconder, não precisa se esconder. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, veja, primeiro, se você tem alguma compra que são compras futuras. Você já tinha no seu planejamento que você ia comprar mais bebidas, você já tinha no seu planejamento que você ia comprar verduras, que você ia comprar com o seu fornecedor habitual. Primeira coisa, provavelmente muitas das pessoas já fizeram isso, suspenda a compra, ligue lá e fale, olha, não posso comprar isso neste momento. Por exemplo, pessoas que mexem com artesanato, tem lá todo o material que precisa. A gente sabe que o empreendedor periférico, ele normalmente ele não tem um grande estoque. Eu espero que ele não tenha um grande estoque. Por quê? Porque é dinheiro parado, não é mesmo? Então, o que você vai fazer? Você vai negociar esse valor de maneira que você faça com que suspenda essas compras. Já não tem mais jeito, Anja. Substitua, então. Negocie, vá lá e converse. A palavra é muita conversa, cautela, troque algumas coisas. De repente, você precisa de um determinado item que você não tem e tem de sobra um outro item. Pergunta se pode fazer a troca. Existem possibilidades de fazer essa troca, deixar como crédito aquilo que você, de repente, já comprou, já solicitou do seu fornecedor, que não tem mais como cancelar a compra, deixe como crédito para você poder usar num outro momento. Você tem que pensar que quanto mais dinheiro em caixa você tiver, para você gerenciar as suas questões diárias ali, melhor. Então, não deixe dinheiro parado em mercadorias, não deixe o dinheiro parado em coisas que não vão, nesse momento, não são úteis para você, como seria se você tivesse o valor ali em mãos. Eu vou ler agora uma pergunta que o Luiz me mandou aqui pelo WhatsApp. Só um minuto, Luiz. Quais seriam os custos para resolver? O Valdeci Soares mandou uma pergunta, tá? Sobre protestos, tá? Ele tem algumas dúvidas. Quais seriam os custos e o impacto para reverter? Protestos. O que você vai fazer? Se você tem o seu nome protestado, você precisa saber exatamente, primeiro, aonde ele está. Se for uma dívida de cartório, você faz um levantamento de cartório. Você pode entrar lá no site do Serasa. Em alguns momentos, o Serasa, ele quer que... Vale explicar? Ok. Então, você teve uma... Desculpa, gente, é que a gente está com delay. E aí ele está perguntando o que é o protesto? O que é você ter o nome protestado? O seu nome, na verdade, o que acontece? Você tem uma dívida, tá? Uma dívida X. Vamos imaginar uma dívida de cartão de crédito. R$ 500 no cartão de crédito, você não pagou aquela dívida. Aquela sua dívida, primeiro você vai receber algumas cobranças do cartão de crédito, o cartão de crédito ele vai entrar em contato com você, o departamento de cobranças vai entrar em contato. Caso isso não aconteça, ele vai colocar o seu nome no Serasa e vai mandar o seu nome para o cartório. Então, você vai ser protestado via cartório. Porém, o dono do protesto, então o cartão de crédito, ele é titular daquele crédito. Ele pode resolver para você a qualquer momento. Ou ele vai fazer isso pessoalmente, dentro do departamento de cobrança dele, ou ele vai passar para um escritório especializado em cobrança, tá? E aí esse escritório vai negociar com você. Ele sempre, o escritório, tanto o escritório de cobrança quanto o seu credor original, ele sempre vai ter uma margem. E essa margem vai ser de acordo com o tempo da sua dívida. Então, por exemplo, eu vou dar 10% de desconto para o valor X se ele estiver devendo 1 ano. Está devendo há 2 anos? Eu vou dar 30%. Não, está me devendo há 5 anos. Vou dar 50% ou 60%.
eles já trabalham, fica tranquilo, eles já trabalham, isso já é de praxe do mercado, tá? E aí, se você tiver, é praxe. As pessoas às vezes acham que foi o super desconto que a menina gostou muito da voz e aí ela deu o desconto. Não, meu amor. Tudo Ai, combinado! eu trabalho com Tudo cobrança combinado. judicial e extrajudicial também, e assim, a gente tem um valor que a gente pode negociar, porque a gente sabe que aquela dívida, a probabilidade, quanto mais antiga for a dívida, a probabilidade é menor de se receber. O que você vai fazer? Você pega primeiro a empresa que você deve, e depois você, se você já tiver o cartório, tudo certinho, o ideal é sempre falar com a empresa primeiro, por quê? Porque em muitos casos, a própria empresa, porque ela paga para poder colocar no cartório e tal, a própria empresa, ela resolve isso para você. Você paga para a empresa, em 3 dias, libera o seu nome do Serasa. Talvez seja uma coisa que você esteja precisando, por exemplo, você está precisando pegar um crédito e você está com o nome lá com um probleminha de R$ 500. Aí você vai, negociou, pagou a primeira parcela, 3 dias o seu nome sai do SPC Serasa, sai dos locais onde o seu nome fica restrito e você já consegue utilizar o seu nome, o seu score sobe e a sua vida de empreendedor volta à normalidade. Será que eu respondi você, Valdeci? Espero que sim. Agora nós vamos falar dos... A gente falou dos fornecedores, agora nós vamos falar dos credores. Olha que coisa boa! Alguém está te devendo e você precisa desse dinheiro nesse momento. Olha que coisa linda. Acho que essa é a melhor parte da nossa conversa, viu, Alânia? Quando a gente fala assim, devendo, Se você quiser mandar as perguntas, você pode ir mandando, eu vou lendo aqui, mas a gente vai dando continuidade. Eu sou credora de uma dívida, tá? Então, eu tenho lá, eu vendi fiado no meu bar para o Manuel, e o Manuel está me devendo R$ 100. O que eu faço? Eu espero que você tenha... eu espero que você tenha anotado o nome dele. Espero que você tenha pelo menos o WhatsApp dele para você mandar um oi, tudo bem? É isso que a gente faz com os nossos credores. A gente conversa e a gente manda sempre uma informaçãozinha para que ele possa estar atualizado, né? Com o cadastro dele atualizado. Então, se você é empreendedor, é extremamente importante que você tenha um cadastro dos seus clientes atualizado, que você tenha todas aquelas questões de marketing atualizadas, não é mesmo? Porque o seu comprador de hoje, se você cuidar, ele vai ser o seu comprador sempre. Deixa eu ler uma pergunta da Alânia aqui. Bom, vamos lá. Cartões de crédito com juros abusivos. Você pode usar o portal do consumidor.gov para fazer essa negociação. Você pode utilizar o Procon para fazer essa negociação. Se você faz da sua casa, você entra lá no site, fala, explica o que está acontecendo, que os juros estão exagerados, que você tem interesse em pagar, se você já tiver o valor em mãos, que você tem interesse em negociar. Caso você não consiga de nenhuma dessas formas, aí você pode ajuizar uma ação. E aí eu vou te falar a maneira que você, dependendo do valor, você nem precisa de advogado. O grande problema é que, às vezes, a pessoa ela não sabe organizar o pedido dela e fundamentar. Esse é o único risco de você ir, porque assim, você tem os juizados especiais, que até 40 salários mínimos você não precisa de advogado, tá? Então, qual é o problema de você ir sem um advogado? O problema é que normalmente, as empresas vão mandar os advogados delas. E aí, como você não tem familiaridade com os termos jurídicos, você não tem familiaridade com aquilo que você vai pedir, você acaba sendo prejudicado. Mas você pode buscar, agora não tá, agora está todo mundo fechado em razão da pandemia, mas existem os núcleos de práticas jurídicas de universidades. Aqui, por exemplo, em Santo Amaro, tem 3 universidades, eu não sei se eu posso falar o nome delas, mas eu tenho uma universidade
bem ali perto do Largo 13 de Maio, que ela deixa fazer, ela tem um núcleo de prática jurídica bem na a Gabriel Netuzzi Pérez, tem um núcleo de prática jurídica na Rua da Paz, também num polo de uma universidade que tem lá. Tem uma na rua, é uma paralela a Gabriel Netuzzi Pérez, eu não me lembro o nome da rua agora, acho que é Isabel Schmidt, também tem uma universidade lá que tem um núcleo de prática jurídica, você pode ir até lá, não tem problema. Porque tem que ter advogado. É melhor que seja com advogado, porque aí, sabe aquelas pegadinhas que você não prestou atenção? Então, com advogado, você não corre esse risco. Busca um núcleo de prática jurídica para você fazer isso. A gente está pensando aí em algumas possibilidades no futuro de abrir um centro de conciliação. Eu tenho um projeto social, né, aqui na Zona Sul, e eu estou fazendo parceria com uma universidade para a gente poder atender a periferia aqui de maneira gratuita para diversos ramos do direito, é você buscar realmente a melhor saída para você negociar. Tem uma perguntinha aqui do Alex, que são as contas de consumo. As contas de consumo, elas funcionam da mesma maneira. O que acontece? O problema das contas de consumo, a dificuldade maior das contas de consumo, que ao contrário do privado, né, do banco, desse fornecedor privado, ele tem ali um órgão público, e essas negociações são mais delicadas. Mas, por exemplo, você tem uma conta de consumo e você deve há muito tempo, você consegue ir até lá e fazer um parcelamento inicial. Você consegue parcelar uma dívida a qualquer tempo, tá? A gente e aí também à distância. Como eu não estou te ouvindo, você consegue fazer a qualquer tempo. Você pode fazer isso agora pelas linhas digitais. Você entra no site lá da empresa que você tem interesse, seja lá fornecedor de água, fornecedor de luz, e aí você solicita para fazer o parcelamento dessa dívida. E aí ele vai parcelar de acordo com a sua possibilidade. 10 vezes, 8, 12 vezes, depende muito do qual é o valor que você tem. Se você não concorda com o valor, aí é aquilo. Reúna provas de que por que você não concorda com esse valor. Então, por exemplo, se você paga R$300 numa casa de luz, numa casa que tem uma TV e uma geladeira, você verificou se não tem nenhum problema nenhum problema na fiação, não tem nada, tá tudo bem, você pode entrar com esses questionamentos, pode entrar na própria ouvidoria da empresa questionando esses valores, ou você pode entrar nos órgãos, que é o PROCON, informando que você não concorda, no consumidor.gov. Eu volto a falar do consumidor.gov, pessoal, porque o consumidor.gov, ele tem sido espetacular na resolução de conflito. Tudo está muito judicializado, né? Então, às vezes, a gente vai até o judiciário ou a pessoa, né, o empreendedor, ele fica preocupado pensando o seguinte, eu vou ter que pagar um advogado, eu não sei como fazer isso. Entra na plataforma consumidor.gov, lá você faz um cadastro, é muito simples, você cria um login lá com o seu CPF e uma senha, e aí, a partir dali, você vai e coloca lá suas queixas. Se você tiver provas, por exemplo, no caso de um cartão de crédito, coloca lá, anexa aquilo, tira uma fotozinha do seu celular mesmo, tira a foto, manda pela foto, dá para acessar pelo próprio celular, tira uma foto e envia, coloca ali todas as informações, se possível, coloca em tópicos para ficar mais fácil a leitura das pessoas. Às vezes a gente fica, mas eu não sei escrever. Sabe, meu amor, sabe, fica tranquilo que você sabe, põe em tópicos, por exemplo, eu devo R$10.000, acho que está errado porque o juro está muito alto, quero negociar, escreve ali bem assim, bem simples mesmo, não precisa ter nada rebuscado, e submete. O que vai acontecer? Uma pessoa vai ler, que é do consumidor, ela vai entrar em contato com a empresa, e a empresa vai entrar em contato com você, ou o jurídico, ou o departamento deles responsável por cuidar dessa negociação, ele vai te responder. Então, não fique com medo de mandar informação, de entrar no site. É um site super seguro. É um site que eu tenho usado bastante. Às vezes, eu tenho pessoas que me procuram e aí, mas eu queria... Você às vezes, é até engraçado, né? Eu pergunto, você já procurou o consumidor.gov?
Não procurei. Então procura primeiro o consumidor.gov, veja se você consegue resolver esse conflito por lá. Não tem, você vai e resolve. Se você não conseguir, aí você volta aqui, aí a gente conversa. Mas é importante deixar isso disponível para as pessoas. Será que eu respondi a sua pergunta, Alex? Pessoal, a gente vai agora, a gente já está indo aí, faltam 3, 4 minutinhos para a gente estar finalizando. Vamos interagir, pessoal. Vamos chamar. Acho que o Alex tem trazido, eu espero que a Ângela tenha contribuído. Valdeci também, a Linda. Gente, a Linda é minha mãe. A minha mãe está aqui. E a Ângela, ela começou a falar dos credores, né? Eu sei que talvez não seja muito o nosso perfil, a gente não esteja ainda muito nessa posição, mas os credores. E também tem uma outra coisa que a Ângela nos nossos combinados aqui trouxe, é falar sobre colaboradores, né? A gente não pequenos tem uma dúvida aqui, Alânia, ajudar. Tem uma dúvida aqui de... Eu vou responder porque essa é bem fácil. Essa é uma dívida ótima para negociar, tá? Ela ainda existe, apesar... existe uma... Você pode até... a pessoa não pode mais... Você não pode ter o seu nome protestado 2 vezes, por exemplo. Mas você pode negociar essa dívida. Então, se a dívida está muito... Ela é de 10 anos, de 15 anos, a dívida ela permanece. Você continua com essa dívida, ainda que de forma interna dentro do banco. Qual é o ideal? É entrar em contato com o banco e procurar uma possibilidade de você resolver essa questão. A gente sempre preza pela resolução do conflito, né? Independente de quanto tempo seja a dívida, renegociar é sempre a melhor saída. Sei que às vezes as pessoas têm, não precisa pagar, não precisa isso, não precisa aquilo. Não, até pode existir outros conselhos neste caso, mas o ideal é que você vá lá e negocie. Eles fazem, como é uma dívida muito antiga, eles têm possibilidades, provavelmente eles já venderam essa dívida para uma administradora de dívidas, para uma factory, alguma coisa desse tipo. Você entrando em contato lá, você consegue, por exemplo, uma dívida de 10 mil reais, você consegue quitar por um valor muito, muito abaixo daquilo que da sua dívida original. Então, vale a pena sempre quitar, né? Para ficar tudo bem, porque, de qualquer modo, você não vai conseguir negociar com aquele banco que você tem a dívida. Você pode dever 10, 15 anos, o banco não vai liberar a negociação, porque internamente você está com um problema com eles. Acho que foi, né? Uhum. Gente, foi 1 hora? Foi. 1 hora. Então, mas eu acho que é bacana a gente não passar pelo lance dos colaboradores, eles oficiais ou não. Colaboradores. Vou falar rapidinho. Bem rapidinho, para dar tempo aí. Eu tenho mais tempo. Então, fica tranquila. Você tem um colaborador. Tranquila. Você é um empreendedor e tem um colaborador. É muito delicado nesse momento, porque nós estamos falando de uma pessoa com vulnerabilidade, né, que é um empreendedor periférico, que tem uma outra pessoa que também está em vulnerabilidade social. E aí, o que você vai fazer nesse caso? Seja honesto, fale a verdade para ele. Você tem dinheiro para pagar o mês dele? Fale para ele, eu tenho condição de te pagar o mês. Você não tem? Fale também. Esse colaborador, ele está regularizado dentro do seu negócio? Ele é CLT, está bonitinho, está organizado? Já avise o seu contador, dá para fazer a suspensão do contrato. Nessa suspensão do contrato, você pode suspender o contrato e pagar 30% do salário só do colaborador. Você pode suspender o contrato por até 3 meses. Então, corre, não tem contador, busca dentro do Sebrae, eles têm alguns contadores que atendem lá, tem vários contadores que estão atendendo, estão fazendo alguns pro bonos em relação a isso, mas não deixe o seu colaborador na mão. Por quê? Porque você precisa dele e ele precisa de você também. Eu tenho um exemplo
que o empreendedor não pagou o colaborador, começou a pandemia, não tinha dinheiro para pagar, não pagou, não liberou o colaborador, não suspendeu o contrato para que ele pudesse receber o auxílio do governo, né? Porque o governo ele subsidia o restante do valor da suspensão do contrato, não demitiu o contrato, o colaborador, para pelo menos ele receber o seguro-desemprego, que é uma possibilidade independente, aqueles critérios lá de 1 ano para o primeiro emprego, 2 anos, isso é o governo, né? Suspendeu temporariamente, então eles estão homologando o contrato, o seguro-desemprego a qualquer tempo, independente do tempo que você esteja lá. E aí o rapaz ele ficou numa situação de ele não consegue se cadastrar para receber o fundo, o auxílio, ele não consegue receber o seguro-desemprego e ele precisa comer. E é muito complicado isso, porque aí ele veio para mim desesperado e eu falei, olha, vamos tentar dessa forma. Então eu liguei para falar com o empreendedor que contratou para ver se a gente conseguia ali, pelo menos fazer com que ele liberasse aquele colaborador para receber minimamente o auxílio. Então, se você tem um colaborador, seja honesto com ele, fale, olha, época de pandemia, se ele não for registrado, você vai ter problema no futuro? Vai, porque ele provavelmente vai buscar os direitos dele, ele trabalhou. Então, tenta compor ali de uma maneira tranquila uma negociação, parcele essa rescisão, ainda que seja em 10 vezes, não sei qual é o caso, negocie, documente isso, porque quem paga mal paga 2 vezes, faça um recibinho, ainda que simples, pede para assinar bonitinho, se puder transferir o dinheiro para a conta, melhor do que dar em dinheiro, transfira para a conta, documente isso e guarde, porque amanhã ou depois, se ele resolver acionar você na Justiça do Trabalho, o que ele vai fazer? Você tem pelo menos a comprovação da sua boa-fé. E isso é fundamental. E isso o magistrado ele vai entender também, que você teve boa-fé naquela relação de trabalho. Isso é imprescindível. Bom, agora a gente está caminhando para o final, né? Porque parece que eu falo bastante. Não. Mas eu queria deixar aqui disponível para vocês. Depois a Lânia vai deixar aí as minhas redes sociais, fiquem à vontade para entrar em contato. Eu vou disponibilizar esse mês 2 plantões para atender empreendedores que estejam com problemas na área trabalhista e atuo também na área civil. Então, toda essa parte de contratos eu faço, locação, essa parte do negócio eu faço. Mas eu vou atender, vou deixar ali disponível 2 datas, eu passei já para a Lani essas 2 datas, que eu vou atender gratuitamente, então entre em contato na minha rede social, agenda, então aí eu vou ali separar 1 horinha do meu tempo para atender esse empreendedor que está numa situação de vulnerabilidade social e que de repente precisa de uma conversa com o advogado, de repente já vai fazer alguma mudança ali, ele muda a estratégia dele, faz de uma outra forma, então vou me disponibilizar. Eu, como uma mulher preta, periférica, que amo o que faço, que quero ver o nosso povo feliz e ganhando muito dinheiro, não poderia deixar de abrir mão de honorários para poder beneficiar empreendedores que eu sei que é só um empurrãozinho. Pessoal, vai passar, fique em casa, isso tudo vai passar, nós vamos sair dessa situação fortalecidos, vamos sair sabendo negociar, sabendo resolver nossas questões, preparando nosso fluxo de caixa. A periferia mostrou que é forte nesse momento de pandemia e nós vamos, daqui para frente, é sucesso, nós vamos enriquecer e vamos enriquecer juntos, para a gente poder proporcionar aos nossos melhores condições de educação, melhores condições de oportunidade. Nossas crianças, os nossos velhinhos aqui tenham uma vida melhor. É isso. Estou me despedindo. Não sei se já era para despedir, mas eu já estou me despedindo. Já falei tudo que eu precisava. Fique à vontade para fazer mais perguntas. E a Lânia fica à vontade para me perguntar mais alguma coisa se precisar. Quero fazer, sim. Fica melhor, é isso. Estou me despedindo, gente, não sei se já era para despedir, mas já falei.
essas dicas que ela está dando, a gente vai colocar aqui os links. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Então, aí, Alex, eu espero que a Ângela tenha sanado aí as suas dúvidas com relação às contas de consumo. Arlinda, Angélica, oi, Angélica, tudo bem, amada? Valdeci, o Alex, a Cibele, a Cibele que está aqui agradecendo a doutora Ângela, e dizendo que a gente está sempre aí acolhendo, e é isso, a gente está aqui para isso, e a Ângela, como eu disse, é porreta, gente. Ela é das nossas, atende, tem esse fazer já com empreendedores periféricos e periféricas, mas eu queria um pouquinho mais, Ângela, um pouquinho mais. O Luiz está ajudando a gente aqui, mediando, que a gente não está conseguindo se comunicar, falar um pouco sobre o Você Sabia. A Ângela, ela trouxe aí um tópico do Você Sabia, e eu acho que são tiragostos que não pode deixar de acontecer aqui nesse espaço de bate-papo que a gente está tendo, Ângela. Acho que você teve esse trabalho, teve essa dedicação, e acho que vale a pena você trazer aí, falar um pouco sobre, você sabia, né, após os 3 dias de pagamento, a plataforma, e a gente poder depois, eu vou já passar isso para o Luiz, para quem está aí no apoio, para poder disponibilizar no chat, mas toca aí para a gente, Ângela, conta aí para a gente um pouco do Você Sabia. Trazer aí, falar um pouco sobre, você sabia, né, após os 3 dias de pagamento, a plataforma... Coloquei aqui Você Sabia. Eu amo, na verdade, essa frase, né? Você sabia, porque tem coisas que são simples e a gente não sabe, ou a gente não procurou, ou ninguém falou, enfim. Primeira coisa o Sebrae, ele tem oferecido bastante atendimento ao empreendedor, de forma, inclusive, online. Então, você que quer, de repente, algum auxílio, eu sei que o Sebrae ele tem atendido muitos empreendedores neste momento. Então, dá uma ligada, entra na plataforma deles, porque eles têm vários assuntos que eles têm ali. Tem muitos cursos gratuitos lá para empreendedor também. Eu já fiz alguns, que eu amo aprender, então é uma coisa que eu sempre faço. Outra coisa eu acho que eu comentei ali no começo, quando a gente estava falando de protesto, que em 3 dias o seu nome ele já está liberado do SPC Serasa quando você efetua o pagamento. Isso significa o quê? Talvez você precise pegar um empréstimo no Banco do Povo, por exemplo, que está com um valor, assim, taxas de juros baixíssimas, e você está com uma inadimplência e você não consegue por conta de uma conta de consumo e tal. Você pagando a primeira parcela, você não precisa... Você tem uma dívida de R$10.000. No momento que você paga a primeira parcela, você aceita... É como se você estivesse aceitando uma nova dívida, você está fazendo um acordo, e aí o que eles fazem? Automaticamente, em 3 dias, eles tiram o seu nome do SPC Serasa, então você já fica com o seu nome liberado para você poder utilizar. Uma outra coisa às vezes, o empreendedor, ele está com um problema, por exemplo, no MEI dele, ele está com algum problema e não consegue emitir aquelas certidões para ele conseguir o crédito. No caso da MEI, é um pouquinho mais delicado. Eu busquei com uma amiga contadora, eu falei, gente, deve ter alguma saída melhor. Não, você tem que pagar tudo aquilo que você estiver devendo para o governo, a menos que portaria, que a prefeitura lance alguma portaria, mas você tem que pagar o valor integral para você conseguir aquelas suas certidões, tá? O consumidor.gov é uma coisa que eu já tinha falado para vocês. Esse consumidor.gov, gente, usem e abusem do consumidor.gov, porque lá eles conseguem realmente resolver conflitos de maneira rápida, mesmo que que você não consiga resolver lá, eles te respondem rápido. Então, eles têm um prazo máximo de 10 dias para retorno. Então, se em 10 dias você não conseguiu resolver aquela questão, ele respondeu para você, ele não respondeu, aí você pode buscar o judiciário, pode buscar ali os meios de resolução de conflito, tá? Mas busque sempre essa alternativa de conciliar antes. É mais rápido, é mais fácil e você tem resultados excelentes. Todas as pessoas querem negociar nesse momento, do maior ao menor. Eu faço negociação o tempo inteiro e as pessoas querem. Eu nunca vi o pessoal querer. A gente está voltando quase para o escambo, mais um pouco. Olha, eu te dou uma coisa que eu tenho aqui por outra ali.
pessoas querem negociar, elas entenderam a importância de negociar, já não era sem tempo, né? Eu, como advogada, não deveria gostar muito, né? Porque, na verdade, os honorários, eles vêm com as ações judiciais, muitas vezes. Mas eu prefiro que o meu cliente, eu prefiro fique satisfeito com uma negociação bem feita e ele consiga resolver do que a gente ficar ali arrastando anos dentro do judiciário. Negocie tudo, negocie sempre. Fale sempre, anote tudo que você precisa negociar, faça uma listinha hoje do que você precisa negociar, das coisas mais simples, daquelas coisas que talvez não sejam tão simples, mas que você queira. Se precisar de ajuda, me manda uma mensagem aí no meu Instagram, Ângela, o que você acha que eu devo fazer para isso aqui? Com um fundamento jurídico, vamos lá, a gente faz, não tem problema. Vamos resolver e vamos crescer juntos. Axé. Mais alguma pergunta? Sim. Ângela, eu quero que assim, o que você está trazendo é muito significativo, é muito importante. Você é muito simpática, você traz essas coisas que são complexas, pesadas, e que a gente realmente tem muita dificuldade de entender e de lidar de uma maneira muito suave, sabe? Assim, eu acredito e espero que muita gente que está assistindo e que venha assistir se sinta motivada para negociar suas dívidas, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. E esse seu você sabia, e isso é ótimo, isso mostra uma disponibilidade, isso mostra uma generosidade que é muito importante no que a gente está fazendo, é muito importante para quem a gente está fazendo e onde a gente está fazendo. Então, assim, quero agradecer muito, muito, muito. Quero agradecer quem veio aqui, né, para prestigiar a gente, quem deu um alô, quem falou, fez pergunta. Quero pedir para quem estava aqui, quem vier a assistir essa live, a gente deixou aqui o link de avaliação. É extremamente importante fazer essa avaliação para a gente ver se o que a gente trouxe é importante, se os conteúdos foram significativos, se esse espaço, né, de teia online, de construção, de troca, é um espaço que realmente funciona, serve e tem função. Então, por favor, entrem aí no link de avaliação, adicione, fale da mediação, fale da facilitadora. Quero pedir mil desculpas por essa dificuldade que a gente teve aqui em se comunicar, mas que não foi impeditivo das coisas acontecerem e serem. E muito obrigada, Ângela, muito obrigada. A gente está aqui enquanto Teia Santo Amaro, Teia Cidade Tiradentes, Teia Taipas, Teia Centro, Teia Parelheiros, esse programa aí da ADESAMPA, esse espaço colaborativo para empreendedores e empreendedoras. Espero que você volte outras vezes, porque temas, assuntos, conteúdos você tem de monte, Ângela. A gente só tem a agradecer. Estou emocionada aqui com a forma que você trouxe esses assuntos pesados, duros para a gente, que tiram o nosso juízo, né? Dever tira o juízo, tira a gente do foco, muitas vezes, do que é o nosso propósito, do que é o nosso objetivo de fazer. Então, e você trouxe isso de maneira linda. Eu só tenho a agradecer. Agradeço o Luiz, que está no apoio aí, que fez mensagem, mandou, e as mímicas todas. E agradeço. Muito obrigada, Ângela. Muito obrigada quem veio participar. Muito obrigada, Empreende aí. Muito obrigada, ADESAMPA. Muito obrigada. Propósito, que é o nosso objetivo de fazer. Então, você trouxe isso de maneira linda. Fico feliz em poder ajudar. Fico feliz de poder contribuir. O direito foi feito para isso. Eu acredito nesse direito, eu acredito nesse advogado que vem para trazer soluções, que vem para criar alternativas, que vem para apoiar a sociedade, que vem para desenvolver empreendedores. É nisso que eu acredito. É para isso que eu escolhi o direito, para poder fazer com que pessoas alcancem os seus direitos de maneira tranquila e suave. Então, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Eu fico muito feliz em poder ajudar de alguma maneira. E conte comigo, sempre, você sabe, né? Você mora no meu coração e a energia é muito verdadeira.
Foi assim, eu me lembro o primeiro dia que eu te vi, a gente olhou e bateu assim, quando bate o olho e fala, gente, que mulher sensacional, que mulher que inspira mulheres, é incrível e eu espero que a gente faça muitas coisas juntas ainda. Se precisar de alguma coisa, estou por aqui. E vamos? Ótimo. Gente, eu quero dizer que a Ângela está disponibilizando horários, dias e horários dos saberes dela, das orientações, das assessorias, consultorias dela, e a gente vai, o Empreende Aí vai disponibilizar, organizar isso com a nossa rede. Tudo bem, Ângela? A gente vai pontuar isso e direcionar para você isso já mais organizado. Então, ela disponibilizou alguns dias e alguns horários e a gente vai organizar. E eu duvido que isso vai ser suficiente, mulher. Vai vendo a encrenca que você arranjou para se coçar.